Um grande abraço a todos vocês. Estou aqui, né? Olha para você ver que fase! Estou aqui dentro do carro gravando essa aula para vocês, porque lá em casa, adivinha o que que a minha mãe eu chamo ela de Tirene às vezes, né? Adivinha o que que a minha mãe tá fazendo? Lavando a casa, ligou o som no 12, tá lá escutando Amado Batista, né? E eu tô aqui no carro, né? Atrapalha Opa, não atrapalha eu lavar minha casa não, menino. Falei, tá bom, mamãe, pode deixar. Pois é, esses são os bastidores de uma gravação pra vocês. Vocês não querem saber disso, mas eu falei, tá? Tô nem aí pra vocês. Galera, nós vamos falar hoje das ideias evolucionistas. Evolucionistas, isso mesmo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a evolução, evolution. E nós temos, galera, algumas ideias. Ideias estas que podem parecer estranhas para os dias atuais e ideias que serviram de base para diversos estudos e para o avanço da ciência. Então, nós vamos navegar, mergulhar na evolução agora e vamos falar de dois dos principais nomes da evolução, que são Lamarck e Darwin, certo? Galera, é válido lembrar que ao longo da história da ciência, ao longo da história da evolução, vários cientistas, vários nomes tentaram pesquisar a respeito das espécies para descobrir o processo no qual elas passaram para chegar aonde elas estão hoje. Então, nós sabemos que antigamente a espécie Homo, né, do gênero Homo, hoje a gente tem Homo sapiens, ela tinha outras características, né? Havia a presença de vários pelos, o andar era quadrúpede, o hábito alimentar era diferente, o tamanho da cabeça era diferente. Então, tudo isso foi um processo de evolução ao longo da história de cada espécie. Então, ó, cada espécie possui uma história evolutiva, uma história de mudanças em suas características. Nós vamos tentar explicar para vocês, certo? O primeiro nome é Jean-Baptiste Lamarck, esse cientista que escreveu A Lei do Uso e Desuso e dos Caracteres Adquiridos, teve uma contribuição muito importante. E era assim, galera, ó, vou falar de maneira bem popular. A pessoa ia lá, escrevia algo, o outro lia e tentava superar aquela teoria ou aquele escrito. Então era uma competição danada a ciência antigamente. Lamarck tem esses dois pontos: lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Ou seja, eles estavam tentando explicar como a característica ela é transmitida. Então vamos lá. Lei do uso e desuso. Por exemplo, se eu tenho um membro ou algo no meu corpo, né? Vamos imaginar aí o cérebro, né? A lei do uso e desuso diz o seguinte: se eu uso, desenvolve. Se eu não uso, atrofia, certo? Vamos aí dar o exemplo do pescoço da girafa, que é clássico, né? Isso é bem clichê na hora de falar disso. O pescoço da girafa. A girafa, segundo Lamarck, ela foi se alimentando em copas de árvore, esticando o pescoço, esticando. Isso possibilitou que o membro fosse crescendo. Usou demais, desenvolveu. Não usou, atrofiou. É o caso das serpentes. É claro que tem história bíblica aí que fala, né, da serpente e tudo, lá em Gênesis, Adão e Eva, mas Lamarck dizia que a serpente possuía os pés, que não eram tão proveitosos, não eram tão vantajosos, não usava direito, e o pé na serpente foi sumindo. Lei do uso e desuso. Mas, galera, é tão interessante que isso hoje a gente pode falar do cérebro, né? O cérebro, se ele é bastante desenvolvido, se eu uso ele, se eu leio, se eu tento manter ele estimulado, ele vai desenvolver. E aí, se eu não uso, se eu fico preguiçoso, não leio e tudo, as conexões aí cerebrais, nervosas, elas tendem a ficar mais lentas. Então isso é verdade. Agora, na maioria das coisas, o uso e desuso não se encaixa, né? Agora, a questão dos caracteres adquiridos.
os caracteres adquiridos era engraçado, viu? A gente imagina o seguinte: o pai vai na academia, todo musculoso e tudo, né? Tudo definido, aí ele vai ter um filho. Segundo Lamarck, essa característica seria adquirida para a próxima geração. O bebezinho nasceria torinha, nasceria bodybuilder, musculoso. É óbvio que isso está errado. Então, na tentativa de explicar a transmissão de características, ele errou. Mas é válido, né, galera? Pensa na época que não tinha quase nada para poder estudar, nenhum equipamento, nenhuma tecnologia, certo? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. Se usa, desenvolve. Se não usa, atrofia. Se eu adquiro uma característica, eu vou transmitir para a próxima geração, certo? Então é isso. Não vamos falar de Darwin hoje. Na próxima aula nós gravamos e vamos comentar muito sobre a teoria de Darwin, que é um grande biólogo, um grande cientista, que hoje a gente estuda até hoje e serviu de base para vários fundamentos aí da evolução e também da genética. Então, galera, um grande abraço e valeu!